Qual é, galera? Conforme anunciado, Titio está aqui para revisar Grécia e Roma com você, que é pobre e não tem dinheiro para pagar um curso na internet. Tá vendo? Titio querendo ir para o céu. Então, repare, vamos revisar esse negócio de Grécia e Roma. Quando você vai revisar Grécia e Roma, o bom seria você fazer uma espécie de mapa mental para você lembrar os pontos fundamentais desse negócio. Então, vamos começar com Grécia, certo? Quando a gente fala de Grécia, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é um traço essencial da cultura grega, a falta de unidade política, certo? Nunca se esqueça disso. Nunca houve unidade política na Grécia. A história da Grécia é a história das suas cidades-estados. Então, cada cidade era absolutamente independente uma da outra. Então, quando a gente fala, por exemplo, na democracia grega, na arquitetura grega, na filosofia grega, na verdade, a gente está falando muito mais de um estado de espírito, não é? Da existência de uma consciência entre todos os povos gregos, de que todos praticamente falavam a mesma língua, tinham praticamente os mesmos deuses, se vestiam de maneira muito parecida. Então existia aquilo que a gente chama um espírito grego, mas esse espírito grego não quer dizer que tenha havido uma unidade, ou seja, jamais houve um país chamado Grécia, jamais houve uma capital da Grécia, um reino grego. A história da Grécia clássica, a história da Grécia da antiguidade é a história das suas cidades-estados. A outra coisa que a gente não pode esquecer é que quando a gente fala na Grécia, a gente tem que lembrar onde a Grécia está localizada geograficamente. Então a Grécia está localizada na Península Balcânica, né? Na Península Balcânica, no sul da Europa. E por que é importante você lembrar disso? Porque grande parte das características gregas, sobretudo das características atenienses, estão muito ligadas ao meio geográfico. Aliás, isso é uma característica de todas as civilizações antigas. Não esqueça que, como essas são as primeiras civilizações da história, elas estão muito amarradas a essa questão do meio natural, onde era o meio, não é? O meio onde elas viviam. A natureza implicava uma grande interferência na vida dessas populações. Então é fundamental que você saiba onde é que a civilização estava, entender o meio geográfico dessa civilização, entendendo esse meio geográfico, entender as características, né? Então, quando a gente fala de Grécia, a gente vai falar basicamente de duas cidades. A gente vai falar de Atenas e Esparta, já que Atenas e Esparta são os dois modelos de cidades mais importantes. Baixando aqui para pegar a esponja. Então, isso tem muito a ver, como eu estava dizendo, com a questão do meio geográfico. Então, Esparta vai se localizar numa região que é a Lacônia, e nisso a esponja já caiu, no Peloponeso, certo? Que é a região mais fértil da Grécia. Então, por ser a região mais fértil da Grécia, é a região mais, digamos assim, produtiva em termos agrícolas, e por ser a região mais produtiva, essa região teve uma estrutura essencialmente agrícola, uma sociedade que vai se basear essencialmente na terra. Então lembre da estrutura social, né? Lembre da estrutura social de Esparta. Então você tinha três classes sociais, que eram justamente os espartanos, os periecos e a grande massa de escravos que eram os ilotas. Lembra disso? Os espartanos se diziam descendentes dos dórios, que foram os fundadores das cidades. Periecos eram basicamente comerciantes, artesãos, a maioria deles descendentes de estrangeiros que vieram e se estabeleceram nessa região. E os ilotas eram escravos do Estado. Então,
Em cima dessa estrutura aí, a gente tem que lembrar duas coisas fundamentais. Primeira, reparem o número de dominadores em relação ao de dominados. A quantidade de dominadores é infinitamente pequena. Então, como é que uma pequena quantidade de dominadores mantinha o seu domínio sobre essa imensa massa aqui? Então, isso se dava basicamente através do poderio militar. Não esqueça disso não, viu? Esparta era uma sociedade essencialmente ligada ao militarismo. A sociedade espartana foi uma sociedade extremamente militarizada. Uma sociedade em que o homem, a partir dos 7 anos, entrava no exército, só saía de lá quando tinha 60 anos ou mais, ou se já tivesse morrido. Não sendo isso, ele passava a vida toda em trabalhos, ele vivia toda a vida dele em treinamento militar para garantir a supremacia dessa classe que era a esmagadora minoria, certo? E por isso, lembrar de um traço importante, a mulher na sociedade espartana. Lembre que a mulher na sociedade espartana, ela era mais respeitada. Não que ela tivesse direitos, porque ela não tinha direitos, mas ela era mais respeitada justamente porque quando os homens saíam para a guerra, a mulher ficava tomando conta da cidade. E na medida em que a mulher tomava conta da cidade, a opinião da mulher era levada em conta quando Esparta tinha que tomar uma grande decisão, quando os espartanos tinham que tomar uma grande decisão. Então a primeira coisa que você não pode esquecer, Esparta era uma sociedade militarizada, esse militarismo era a forma pela qual a esmagadora minoria da sociedade, que era a classe dominante, que eram os espartanos, dominava a esmagadora maioria, e era uma sociedade em que, por causa desse papel militar ativo que a mulher tinha, a mulher era ouvida, embora não tivesse direitos políticos. A segunda coisa importante deve-se à estrutura de Esparta. Deve-se à estrutura de Esparta. Que estrutura? Estrutura política de Esparta. Então, como era a estrutura política de Esparta? Era uma estrutura que, da forma a mais resumida possível, ela se parece até com praticamente todas as estruturas sociais das várias cidades, as estruturas políticas das várias cidades gregas. Então, você tinha um grande conselho, que era chamado de Ápela, que era uma grande assembleia que era formada por todos os homens espartanos, maiores de 21 anos. Então, todo homem espartano maior de 21 anos, e quando eu digo espartano, eu estou falando dos descendentes dos dórios. Então, todos os espartanos maiores de 21 anos formavam parte dessa grande assembleia que era a Ápela. E era essa assembleia que escolhia as várias estruturas que governavam Esparta. Então, você tinha, por exemplo, os 2 reis que administravam Esparta. Agora, não vá botar na sua cabeça aquela ideia do rei que manda em tudo, que é o todo-poderoso, que não é nada disso. Eram apenas 2 pessoas que coordenavam a estrutura militar e a estrutura religiosa de Esparta. Então, você tinha um rei militar, que era aquele que comandava o exército espartano em caso de guerra, e o rei religioso, que era aquele que fazia às vezes de um grande sacerdote, do supremo sacerdote de Esparta. Mas jamais imagine que esses caras tinham todo o poder, que eles eram reis absolutos. O fato de ter 2 reis já é um indicativo que não eram reis absolutos, que era justamente para não ter um poder super concentrado, então dividia o poder entre eles 2. Outro órgão interessante que você tinha aqui era a Gerúsia, que era um conselho de anciãos que administrava Esparta. E é interessante ver que era um conselho de anciãos, porque naquela época, como você não tinha livro, como você não tinha internet, como os meios de transmissão de conhecimento eram muito restritos,
A única forma de você aprender é vivendo muito. Então isso era uma coisa comum a todos as civilizações antigas. As pessoas, elas tinham nos mais antigos, elas tinham nos mais velhos a sua enciclopédia. Quanto mais velho, mais vivido. Quanto mais vivido, mais sábio. Então era a forma como essas pessoas tinham para se assessorar, a forma como os reis, como os governantes tinham, a forma como os povos tinham para se assessorar com pessoas experientes, era justamente se cercando das pessoas mais velhas, que teoricamente eram as pessoas que tinham mais conhecimento. E você tinha os éforos. Esses éforos nada mais eram do que administradores que faziam a administração do dia a dia de Esparta, não é? A execução, sobretudo, de grandes obras públicas. Então, isso era a estrutura política de Esparta. E tudo vinha a partir dessa ápela, já que era dessa ápela que se escolhia esses integrantes desses diversos conselhos, não é? E os integrantes, não só os integrantes da ápela, não só escolhiam os membros desses conselhos, como os membros eram tirados daqui dessa ápela, certo? Então você veja que entre os espartanos o negócio era democrático. Entre os espartanos, periecos e ilotas não tinham direitos nenhum, certo? Eram completamente fora desse jogo político. Agora, uma outra coisa interessante é o tipo de sociedade que Esparta era. Esparta era uma sociedade, como a gente diz assim, de um comunismo primitivo. Por exemplo, você repara, pega o quadro anterior que ele disse que os ilotas, que eram os escravos, eles não eram escravos de uma pessoa. Não tinha escravo, por exemplo, do espartano Miguel, era escravo do Estado. Como, aliás, toda a produção, tudo pertencia essencialmente ao Estado. E por que isso? Para criar o máximo de união entre os espartanos, para que os espartanos fossem o mais unidos possíveis entre eles. Por isso, outra característica muito importante de Esparta era que justamente era uma sociedade comunal, não é? Entre os espartanos, entre a classe alta, tudo era essencialmente em comum. Então, essas características de Esparta, elas são características presentes em toda a história de Esparta. As modificações sociais, políticas, praticamente, elas não existiram, porque era uma sociedade agrícola, como a base era a terra, que era um bem que não era possível ser comprado nem alugado. Quem tinha terra sempre ia ter terra, quem não tinha terra nunca ia ter terra. Então a terra era o símbolo do poder, era o símbolo da força política. Então, meu amigo, esqueça, se você não nascia espartano, jamais você seria espartano. Então era uma sociedade inamovível, era uma sociedade em que a estrutura era foi sempre essencialmente a mesma. Isso inclusive é importante que você lembre. Na história, as sociedades agrícolas, elas são as sociedades com menor mudança, né? São as sociedades que têm menor transformação, tem menos transformações. Isso por quê? Porque o elemento fundamental, como eu já disse, é a terra. E a terra é um elemento que passa de pai para filho. Quem tem terra vai ter terra. Quem não tem terra nunca terá terra. E na medida em quem não tem terra nunca vai ter terra, como o poder político depende da propriedade da terra, então se eu não tenho terra, eu nunca vou ter terra, então eu nunca vou ter também direito político. Essa foi a estrutura de Esparta para sempre. Daqui a pouco a gente mostra a estrutura de Atenas.